Mais uma vez, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a cada um de forma especial. E neste dia de hoje, o tema é Filhos no altar. E que altar é esse? É o que nós vamos estudar. Mas para iniciar a nossa conversa, eu vou ler nos Salmos 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. As crianças são a herança de Deus. Nós somos os mordomos de tudo que Deus nos dá. Nós temos nas nossas mãos a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos dá. E os nossos filhos são herança do Senhor. Deus quer que cuidemos muito bem disso. Ele nos deu com muito carinho para que nós tenhamos toda a responsabilidade quanto ao trato com os filhos. E vamos ver o que tem sido feito de nossas crianças. Eu vou contar um pouco do passado para vocês entenderem como quando a pessoa se afasta de Deus, quais as consequências disso. A pessoa que se afasta de Deus, como aconteceu lá no Éden e como aconteceu ao longo da história, pessoas vão se afastando e vão criando suas próprias leis, vão fazendo coisas que não é da parte de Deus. Sua mente vai sendo influenciada pelo inimigo das nossas almas. E isso aconteceu com todos aqueles que se afastaram da presença de Deus. E nós vamos vendo que povos antigos iam criando teorias na sua mente. Existem deuses. Se uma árvore tinha suas raízes expostas e alguém tropeçava, essa árvore me derrubou, ela é mais forte do que eu. E começava a adorar aquela árvore. E aí tinha uma seca, achavam que tinham que fazer sacrifícios para o sol, para a lua, para os elementos, para as coisas criadas por Deus. Então vocês vejam que o ser humano ele foi regredindo. E com essas formas de pensar errôneas, foram acontecendo coisas terríveis. A exemplo de sacrifícios ao deus Baal Moloque, que era o deus cultuado pelos povos cananitas, os cananeus. Justamente aquela terra que Deus mandou o povo de Deus entrar e possuir. Esses povos eram terríveis, terríveis. Eles não tinham, eles eram cruéis, não tinham amor por seus filhos. Para vocês terem ideia, eles faziam cultos com orgias. As sacerdotisas se prostituíam. Os homens iam para lá, para aqueles templos, e os filhos gerados eram sacrificados. Tinha uma estátua de bronze, onde o seu ventre era aberto e era uma fornalha. As criancinhas eram colocadas vivas, ali em cima daquelas mãos fumegantes. E aqueles sacerdotes começavam a gritar, a fazer um escândalo, encobrindo os gritos daquelas criancinhas sendo sacrificadas.
E eles acreditavam que aqueles sacrifícios eram para agradar aquele Deus que iria trazer boa colheita, ia trazer tempo bom, chuva. Coisas terríveis eram feitas com aquelas crianças. E aí nós vamos ler em Deuteronômio 28, 56 e 57, como Deus falava que haviam castigos. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 28, versículos 56 e 57. Olha o que acontecia com quem se afastava de Deus. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho e contra sua filha. E isto por causa de suas párias, que saírem dentre os seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Aqui está falando de mulheres que comeram no passado seus filhos, quando do cerco de Jerusalém pelos inimigos, a fome era tanta, que as mulheres começaram a dizer: olha, a gente come hoje seu filho, amanhã você come o meu. Olha que coisa horrível. Os filhos sendo comidos pelas suas próprias mães. Os povos cananitas oferecendo seus filhos a deuses. As crianças que saíam dos ventres das mães, que deveriam ser mulheres mimosas, que cuidassem do seu marido, cuidassem dos seus filhos, como Deus havia planejado para aquele ser humano que ele havia criado. Mas os filhos estavam sofrendo as consequências das escolhas, das más escolhas de seus pais. Aí vamos ver lá em Lamentações, no capítulo 2, Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, versículo 20. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizestes assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Está falando aqui de novo de mães devorando seus próprios filhos. Coisas terríveis acontecendo no passado. Agora vamos ao capítulo 4, versículos 3 e 4. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua Vamos lá para o versículo 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Coisa terrível. Isso estava acontecendo com essas crianças. O tema de hoje é filhos no altar. Então vocês estão percebendo que no passado, a história, ela precisa ser revista.
precisa ser falada, porque quando você conhece o passado, você evita que isso aconteça de novo. É como aquele ditado: você vê a barba do outro doer, você põe a sua de molho. Então você veja, aconteceu os povos cananitas cruéis, terríveis, sacrificando seus filhos. Aí o povo de Deus que entrou na terra e que era para possuir essa terra, que era para trazer a presença de Deus ali, começou a se misturar e começou a pecar, começou a fazer coisas iguais àqueles que estavam errando e que Deus já havia decretado a punição para aquele povo cruel. E aí vem o povo de Deus e faz as mesmas coisas. E aí aquilo que Deus havia falado de punição para aqueles povos cruéis, aconteceu com o povo de Deus. Porque Deus pune o pecado. Não importa de quem. Se você fez coisa errada, esse Deus amoroso que fica o tempo todo falando: venha para mim, faça o que é certo, seja correto. Ele também é aquele que fala: se você não fizer, você vai ser punido. Eu estou te dando todas as chances de você acertar. Se você não vem até mim, você vai ter a mesma punição daqueles povos cruéis. E foi o que aconteceu com o povo de Deus. Coisas terríveis, piores até, fizeram com as nossas crianças, com as crianças frutos do ventre de mães que eram piedosas e agora estavam devorando seus filhos. E aqueles povos que se separaram da presença de Deus, nós falamos sobre os cananeus e sobre o povo de Deus que seguiu os mesmos caminhos, certo? Mas já lá na Grécia Antiga, os gregos, eles também jogavam de cima de penhascos as crianças que eles consideravam fracas. Uma criança que nascesse deficiente, uma criança frágil, ela era jogada de cima do despenhadeiro. Então imaginem o que é você gerar um filho. Hoje todo o cuidado que existe, né, com as crianças deficientes, organizações, a gente tem todo um projeto em cima da deficiência visual, auditiva, deficiência física. Naquela época, se nascesse dessa forma, era jogado pelo penhasco, de cima do penhasco, para se estatelar lá embaixo. E não muito diferente disso, só a forma, são os índios, até os dias de hoje. Nas aldeias, em algumas aldeias indígenas, algumas crianças que eles consideram impróprias para crescerem no meio, ali estão incluídas as deficientes, algumas gêmeas que eles dizem que o espírito está dividido. Eles têm algumas crenças. Eles pegam essas crianças vivas e enterram. Imagine a criança viva num buraco, sendo jogada à terra em cima, a criança gritando, chorando, e mesmo depois de enterrada você escutar aqueles barulhos, aqueles gritinhos, aqueles gritos sufocados embaixo da terra. Assim tem sido feito com as nossas crianças. Então, coisas cruéis têm acontecido. Fora inúmeras coisas que a gente vê, violências. A pergunta primeira foi:
o que tem sido feito de nossas crianças. Coisas terríveis. Você ouve notícias, vê em jornais, coisas terríveis têm sido feitas com as nossas crianças. Mas os nossos filhos precisam estar no altar. Mas qual altar? O altar de Baal Moloque? Num cerimonial de oferenda? Ou numa magia negra? Oferecendo para benesses de poder, riqueza? Logicamente que não. Então vamos assim. Existem algumas pessoas que falam: ah, vocês cristãos falam tanto de bondade, mas o Deus de vocês é cruel. Deus é cruel? Eles se baseiam lá em Gênesis 22, versículo 2. Vamos ver, abram suas Bíblias em Gênesis 22, versículo 2. E Deus disse: toma agora, para Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Aí vamos lá para o versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aí vamos pular para o versículo 12. Então disse Deus: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. E aí vamos para o versículo 16 até 18. E disse Deus: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Muito bem, meus irmãos. Essas pessoas que chamam o nosso Deus de cruel, elas leem esta carta que Deus deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada, de forma carnal. E a palavra de Deus diz que esta palavra, ela precisa ser lida pelo Espírito. Aquele que aceita Jesus e recebe o Espírito Santo de Deus, quando ele lê essa palavra, o Espírito, ele faz a nossa mente, o nosso entendimento, ver o que Deus quer que vejamos. O que é que Deus quer falar para o seu povo. Então essa palavra, ela se discerne espiritualmente. Se você lê sem essa forma de entendimento, você vai falar heresias. Você vai falar coisas que não condiz. Então vocês vejam só. Deus pediu realmente para Abraão matar o seu filho? Sim. Abraão foi e levantou o cutelo para matar o seu único filho? Sim. Nós cremos que Abraão tinha entendimento
de que se Deus falou isso, Deus Todo-Poderoso, ele poderia ressuscitar Isaac. Ele tinha certeza de que se Deus deu, Deus podia tomar. Ele confiou. E ele foi chamado o amigo de Deus. Tamanha intimidade que ele tinha com o Senhor. E a tamanha confiança que ele tinha. E ali, naquele ato, Deus impede. E Isaac, ele era o modelo, o exemplo do que Deus faria em Jesus. Ele era a prévia do que Deus faria por nós, entregando seu Filho, seu único, Jesus Cristo, por nós, por nossos pecados. Ai, mas que Deus cruel, entregar seu próprio Filho. Ele ressuscitou. Jesus não ficou morto. Então as pessoas olham o começo e esquecem de ver o fim. Querem interpretar a Bíblia de forma carnal, com suas mentes afastadas de Deus. E esquecem de ver o final. Jesus morreu, ficou 3 dias morto, venceu a morte ressuscitando. Ele morreu como único Filho de Deus e ressuscitou como primogênito, o primeiro dentre muitos filhos que Deus teria, filhos espirituais. Então essa palavra precisa ser entendida espiritualmente. Aí vamos lá. Ai, mas Deus é cruel. Ele mandou matar crianças, mulheres e animais no Velho Testamento. Aí eles vão lá, né, em Josué. Quando Moisés morreu e Deus passou a direção para Josué, Josué tinha que introduzir aquele povo que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Rio Jordão, Deus se manifestando no meio do deserto, mandando maná, mandando uma coluna de fogo, uma nuvem durante o dia. Deus manifestando o seu poder o tempo inteiro. E agora Deus manda Josué e o povo possuir aquela terra, a Canaã. E Deus ordenou que destruísse aquele povo com tudo que tinha. Deus já vinha postergando essa punição aos povos cananitas há 400 anos. Aquele povo foi pecando, pecando, até atingir o limite máximo. E agora era a hora da punição. Deus já havia falado que era para entrar e destruir aquele povo. Aquele povo fazia tudo isso que eu falei com vocês, com as crianças. Eles eram cruéis, eles praticavam zoofilia, eles eram terríveis, terríveis, terríveis. Tinha muita injustiça social. E Deus mandou realmente exterminar todos, inclusive crianças. Mas é muito cruel. Como Deus pôde, um Deus que vocês dizem que é tão amoroso, matar criancinhas, bebês? Como nós falamos, o homem, com o seu entendimento carnal, vai pensar que Deus cruel. Mas Deus é criador do ser humano. Ele criou todas as coisas. É Deus quem dá a vida. E somente Deus pode tirá-la.
Deus conhece começo, meio e fim. Quando você vai lá em Mateus 19:14, quando as pessoas traziam as criancinhas para Jesus abençoá-las, os discípulos falavam: não, se afasta, não incomodem o mestre. Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os estorveis, porque dos tais é o reino dos céus. Lá adiante, no Novo Testamento, Jesus falando que as crianças pertencem ao reino dos céus. Então, a morte daquelas criancinhas era um livramento. Elas estariam salvas, porque elas estavam ali num meio corrompido. Se aquelas crianças fossem poupadas, elas já haviam sido influenciadas por aqueles povos maus. Essas crianças cresceriam más e a semente se perpetuaria, aquela semente do mal. Então entendam que nosso Deus não é injusto. Ele vinha falando que haveria punição, como até os dias de hoje ele fala: venham até mim, porque se vocês não vierem, vocês terão punições. E que quem comigo não ajunta, espalha. Então ele está falando, nós precisamos nesses últimos tempos nos posicionar. Ou você é de Deus, ou você não é de qualquer coisa, você é do diabo. Porque quem com Deus não ajuntar, não se unir, não pense você que existe neutralidade. Não existe neutralidade. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Você fica à mercê do inimigo. Então, não, Deus não era cruel. Deus é justo. Então, para você que só vê o Deus bonzinho, amoroso e esquece do Deus justo, você é daqueles que poupam o lobo, vocês estão condenando as ovelhas. Porque aquele que poupa o lobo esquece que a ovelha é inocente. Então, muitas leis hoje injustas estão vigorando, protegendo pessoas más, dizendo que elas são coitadinhas, mas não têm o mesmo empenho em proteger as pessoas que sofrem as consequências dessas pessoas más. Existem leis só protegendo aqueles que fazem coisas erradas e não têm mesmo cuidado com aquelas que sofrem, viúvas, órfãos, que ficam passando necessidade porque o pai de família foi morto, saindo para trabalhar, ganhando seu pão de cada dia, sendo um pai correto, fazendo o que era correto, e é atingido pelo mal, pelo homem mau, e leis protegendo eles. Quem poupa o lobo condena as ovelhas. E o nosso Deus não é cruel, ele é justo. E ele vem ao longo dos anos falando: vinde a mim, deixem os seus maus caminhos. Então veja só, muita gente que fala que Deus é cruel, por causa dessa parte do Velho Testamento, onde pessoas morreram por ordem de Deus, tá? Eles dizem que Deus é cruel porque matou o seu próprio filho, e quando Jesus estava na cruz ele se virou contra Jesus. Por que Deus abandonou Jesus?
Sobre Jesus estava todo o pecado do mundo. Em Jesus estava o pecado da prostituição, do assassinato, de matança de bebês, aqueles pecados cruéis, colocando seus filhos ali para Moloque. Todos os pecados mais terríveis do mundo estavam sobre Jesus. Mas Deus é santo. Ele não podia estar ali naquele momento, porque Jesus carregou sobre si toda a maldade do mundo. Vocês não têm ideia. Eu não tenho ideia do que é isso. Do que do que Jesus teve que suportar. Imagine o coração de Deus tendo que se virar e não olhar, não proteger o seu filhinho, o seu único filho. Sofrimento para o pai e sofrimento para o filho. E aí você vem dizer que Deus é cruel, sendo que ele fez esse sacrifício por você, por nós, por mim. Então não venham dizer que Deus é cruel. Nosso Deus é bondoso, é amoroso, é benigno, mas ele é justo. E aí, nós falamos, né, que somente Deus pode tirar a vida. Por isso nós somos contra a eutanásia. Porque a eutanásia, por mais que a pessoa esteja sofrendo, Deus sabe o limite daquela pessoa. E somente Deus pode tirar a vida. Não está na nossa mão essa responsabilidade. Por mais difícil que seja. Acabei de falar que é mais sacrifício do que o pai entregar seu filho por nós. Então não venha duvidar do que Deus permite ou não. Deus sabe todas as coisas e Ele vai saber o limite de cada pessoa. Não tem você que tomar sobre as suas mãos uma responsabilidade que não é sua. E aí você veja só. O pecado, ele afasta o povo de Deus. Vamos ler em Jeremias agora, Jeremias 5, 29. Lá no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 29. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Aqui ele está falando, através da boca do profeta Jeremias, que ele tinha realmente o direito, sim, de castigar. Ele é Deus. Todo pai, todo bom pai, ele castiga seus filhos quando faz coisa errada. E quanto mais o pai de todos. Vamos lá. E esse versículo aqui está falando do castigo para Judá e Israel. Se Deus castiga os cananitas, os cananeus, por que ele não castigaria seus filhos de Judá e Israel, se eles estão cometendo o mesmo pecado que aqueles povos? Então Deus não é injusto. Ele puniu tanto aqueles povos quanto estava punindo os seus filhos também. Fizeram errado. Eles receberam leis. Estava direitinho ali para eles seguirem, eles não quiseram. Vamos lá para agora Jeremias 9, versículo 24. Jeremias 9, versículo 24. Assim diz o Senhor, mas
o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então vocês vejam só, Deus estava punindo, só que Ele quer que a gente o conheça, para entender como Ele pensa, para não cair na bobagem de falar como as pessoas que não entendem espiritualmente a palavra de Deus. Ai, Deus é cruel. Ai, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. Vamos cortar esse pedaço da Bíblia. E é o que tem acontecido. Pessoas estão retirando partes da Bíblia porque não entendem. Não conseguem discernir espiritualmente, não conseguem entender e arrancam aquele pedaço da Bíblia. Olha o absurdo. Está acontecendo. Trechos da Bíblia estão sendo retirados ou adulterados. E aqui nesse versículo, Deus está se revelando. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, Deus é o Senhor, Ele é o Criador, Ele pode sim tirar a vida, porque foi Ele quem deu. E Ele é o único que pode. Ele deu, Deus pode tomar sim. Você não. Mas Deus pode. Eu sou o Senhor, que faço beneficência. Ele faz o bem. Ele é bondoso. Só que olha o que vem depois. Além da beneficência, ele faz juízo. Ele vai vir como juiz. Assim como no passado ele julgou aquele povo e condenou e aplicou uma punição. Então ele é bom, ele aplica o juízo e justiça. Deus é justo. Então vamos lá, faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Ele se agrada em fazer o bem, mas ele também faz juízo e justiça. Não esqueçam disso. Da próxima vez que vocês caírem na ladainha do mundo moderno, de proteger quem faz coisa errada e se esquecer daquele que é prejudicado por aquelas pessoas que fazem coisas erradas. E dentro dessas situações estão aqueles que matam crianças no ventre. Existem aqueles que matam as crianças no ventre e aqueles que apoiam quem as mata. Então vocês vejam bem como é incoerente. Ai, mas Deus era cruel, ele mandava matar. Mas muitas dessas pessoas que falam isso estão apoiando aí com faixas. Direito de decidir. Meu corpo, minhas regras. A criança no ventre, ela é um serzinho em formação. E quando você vê com poucas semanas, tem braços, pernas, olhos, boquinha. A diferença entre você e aquele bebê só é tempo e nutrição. Aquele bebê é tão gente quanto você que já nasceu. Mas coube a Deus escolher
o ventre de uma mulher para acolher aquele bebê, ter o privilégio de gerar vida. E aí, porque fez escolhas erradas, ou alguém fez uma escolha errada e a pessoa inocente acabou gerando aquela criança, você vai matar o bebezinho? Então, para justificar um erro, você comete um erro muito maior? Essas pessoas que ficam chamando Deus de cruel no passado, porque mandou retirar a vida daqueles que ele deu a vida, ele pode tirar. Você não pode retirar essa vida que está sendo gerada no ventre. É hipocrisia pessoas falarem mal de Deus e se justificarem. Ai, mas aconteceu isso com essa menina, ela não podia estar gerando essa criança. Ai, porque não era o momento certo. Aconteceu, eu não queria. A partir do momento que você começa a ter uma vida ativa, você abre portas para que isso ocorra. Então, não venham com hipocrisia falar do passado e apoiar no presente crianças sendo sacrificadas. Assim como aquelas crianças foram sacrificadas para Moloque, hoje em dia crianças estão sendo sacrificadas no altar da devassidão, no altar da promiscuidade. Não vamos cometer esses erros, porque Deus não vai deixar impune. Esse Deus que é amoroso é um Deus que faz juízo e justiça. Isso não vai passar impune. Não vai. Então vamos lá. É horrível isso que eu estou falando. É difícil falar. E hoje em dia talvez seja até punido. Porque o escuro agora é claro, o claro é escuro, tá uma inversão de valores. Você falar a verdade incomoda. Porque quem está no escuro não quer que as suas obras sejam reveladas. Então quando você fala a verdade é luz. E a luz revela tudo, inclusive o erro. E aí vamos lá. Crianças sendo sacrificadas num altar horrível. Mas como trazer nossas crianças para o altar de Deus? O que fazer? Lá no Salmo 119, 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando você lê a Bíblia, você vai entendendo, através do Espírito Santo, como você deve fazer na sua vida. Como criar seus filhos. Como proteger sua família. Então, buscar a Deus diariamente e buscar orientação através da oração, através de uma vida correta. Fazer o certo é difícil, mas tenham certeza que deitar no seu travesseiro, depois de um dia exaustivo, e saber que você fez o certo, mesmo que tenha sido sacrifício, é muito bom. É uma paz que excede a todo entendimento. É o sono dos justos, daqueles que foram justificados.
Então veja, como proteger a sua família? Oração, leitura bíblica, jejum. Quando você faz jejum, você diz assim: Senhor, eu dependo de Ti, eu quero Te buscar mais. Mais do que o meu alimento diário, eu quero a Tua presença. Então você vai treinando o seu corpo, treinando o seu espírito através dessa ação a buscar a Deus. Cada vez que o seu estômago roncar, você vai lembrar de orar, você vai lembrar de buscar a Deus. Então aquela uma lembrança física para uma esfera espiritual. O jejum é muito, muito edificante. E aí vem uma outra coisa, firmeza na luta contra o pecado. Você precisa ser firme. Teve uma vez que eu ouvi uma pregação onde a pessoa colocou uma fitinha no dedo. Cada vez que ela pensava em cometer alguma coisa errada, ela via a fitinha. Ela falou que foram semanas de angústia, querendo fazer o errado, suando, e aquilo foi treinando, treinando. É preciso esforço para servir a Deus. Então você precisa também sacrificar para Deus. É um sacrifício. Um sacrifício que vai te dar vida. Não era aquele sacrifício do passado, que matavam crianças, que matavam virgens, eram oferecidas para deuses. Lá no Peru ofereciam-se as virgens para os deuses deles. Matavam. O próprio povo de Deus fez sacrifícios dessa forma. Então vocês vejam, ficar alerta ao que está ocorrendo com o mundo. Vigiai e orai o tempo inteiro. É uma luta, onde você precisa estar sempre alerta. Porque o inimigo está lançando dados, está lançando o seu armamento pesado. E nesses últimos tempos, então, ele está a todo o arsenal dele está lançado contra nós. Então, vigiai e orai. Outra coisa, observem a companhia dos seus filhos. Veja com quem eles andam. Não fique desatento. Porque lá, quando Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, o povo estava lá com uma pá de pedreiro, né, colocando, reconstruindo, mas com uma espada, porque os inimigos estavam aproveitando que ainda haviam brechas para atacar. Nós temos que ser assim, trabalhando para Deus com uma mão, mas se protegendo com a outra. Então observem as companhias dos seus filhos. Estejam atentos, estejam alertas. Observe como seu marido chega em casa. Marido, observe como a sua esposa está. Veja se está acontecendo alguma coisa que ela não está te contando. Então, assim é o dia a dia. E aí, uma coisa muito importante para nós fazermos nesses últimos tempos, extremamente, pregar o evangelho, primeiro em casa, para sua família. Pregue o evangelho. Não espere para o dia de ir para a igreja. É no seu lar que Jesus tem que ser entronizado. É no seu lar que é preciso fortalecimento, porque a igreja, ela é composta de famílias. Por isso que o diabo ataca tanto a família. Porque atacando a família, ele ataca a igreja. E se a igreja é formada por diversas famílias, essas famílias precisam estar se fortalecendo em seus lares para formarem uma igreja forte. Uma igreja que batalhe, que esteja firme para enfrentar o inimigo, com ousadia. Então,
observem isso. Combater as heresias que colocam em dúvida a soberania de Deus e a veracidade da sua palavra. Precisamos combater tudo o que vem acontecendo. Estão dizendo que tem partes da Bíblia que não se encaixa mais no dia de hoje. Estão relativizando o pecado. Estão passando a mão no pecador, falando assim, pode vir, vem do jeito que você está e fica do jeito que você está. Quando Jesus falava para as pessoas, vai e não peques mais. Jesus trazia salvação, curava as pessoas, mudava a vida delas. Quando elas saíam da presença dele, saíam com aquele, vai e não peques mais. Não tem que ficar passando a mão na cabeça de pecador. Tem que falar, você precisa mudar. Não relativize o pecado. O pecado, ele é para ser eliminado da sua vida. Sem santificação, ninguém verá a Deus. É um processo lento, árduo, dia a dia. Então, meus irmãos, terminando a nossa conversa de hoje, nossa meditação, em qual altar você está colocando os seus filhos? Você que é avô, que está aí cuidando dos seus netos, em qual altar você está colocando essas criancinhas que estão em fase de formação? Pais, avós, qual altar? Essas criancinhas estão sendo sacrificadas no altar do pecado? Ou você vai com luta, com dores, colocar seus filhos e netos no altar do Senhor? Pensem nisso. Meditem nessa palavra. E vejam a importância que nós temos como igreja nos dias de hoje. Precisamos ser firmes e fortes e diariamente depositar filhos e netos no altar do Senhor. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos.